Olá, tudo bem? Eu sou Ângelo Ozelami, cofundador da Escola Agro. A Escola Agro é uma startup de educação voltada para o agronegócio, mas ela não ensina o que acontece lá dentro, como que faz uma produção de soja, de milho, de boi, de algodão, enfim. Ela, na verdade, pega aqueles acontecimentos de dentro da fazenda e transforma aquilo em business, como que você pode transformar tudo aquilo e como que aquilo impacta no negócio por trás do agronegócio. E é interessante porque isso é uma demanda, os profissionais que entendem disso são altamente demandados dentro do agronegócio, porque são poucas as pessoas que conseguem compreender todo esse processo interno. E dentro disso, esses profissionais são vistos muito bem no mercado, pois são raros, não é muitas pessoas que vêm, porque eles não enxergam apenas a árvore dentro do agronegócio, e sim a floresta como um todo. E isso é muito importante. E tem um mercado muito grande, sedento por profissionais que tenham essa capacidade. Mas antes de falar dessas oportunidades que o agronegócio tem, vou contar um pouquinho mais da minha história e da história da Escola Agro também. Bem, eu sou Ângelo Ozelami, eu sou filho de pequenos produtores rurais lá no interior de Espumoso, no Rio Grande do Sul. Eu nasci e cresci na roça, então meus pais têm sítio até hoje. E eles plantavam soja, plantavam milho, tinham tambo de leite, né? E eu ajudava, né, nos afazeres de casa, né, por uma obrigação e até porque era uma mão de obra, né, para trabalhar e realmente tinha que executar. E isso foi muito bom, porque desde muito pequeno eu aprendi como que funciona todo o processo dentro de uma propriedade rural. E isso é algo muito interessante, porque o que acontece lá dentro é de suma importância para todo o outro processo. Isso me trouxe boas lembranças e me ajudou muito na minha carreira profissional, e eu vou abordar um pouquinho mais à frente sobre isso também. Bem, quando eu terminei o ensino médio, agora acho que nem chama mais assim, na verdade ensino fundamental, né? Quando eu fui para o ensino médio, que eu acho que não chama mais dessa forma, meu pai me obrigou, né? Ângelo, você vai ir fazer o técnico agrícola. Eu não queria muito, porque eu queria estudar num colégio que tinha o ensino médio era um pouco mais forte para poder passar numa faculdade, que era o que eu queria fazer. E no meio desse período eu acabei indo fazer o técnico agrícola e foi muito importante para a minha carreira, foi muito importante para a minha vida, porque ali eu aprendi o básico, né, da parte técnica, da parte teórica que acontece dentro de uma propriedade ou dentro da criação de animais. E o legal disso é que da mesma hora que eu aprendia, eu conseguia colocar em prática na propriedade dos meus pais, né? E isso ajudou muito no crescimento da propriedade. Então, logo depois que eu entrei, a gente conseguiu aumentar em 16% no ano seguinte a produção de leite. Depois de 3, 4 anos, a gente conseguiu aumentar em mais de 30% a produção de leite dentro da propriedade, colocando em prática aqueles ensinamentos que eu aprendi no técnico agrícola. Fazendo técnico agrícola, fiz estágio, passei para trabalhar numa cooperativa que meus pais eram sócios, e eu fui trabalhar a 200 quilômetros da casa dos meus pais com 17 anos de idade. E lá eu fazia inspeção em lavouras, enfim, e como a gente trabalhava com tambo de leite, final de semana você precisava descansar. Não, você precisava tirar leite. Então, de manhã e de noite você tinha que tirar leite, sábado, domingo, feriado, final do ano, Natal. Então, isso é uma sina que todo mundo que tem tambo de leite precisa fazer. E quando eu saí da casa dos meus pais com 17 anos, eu percebi que final de semana dava para fazer outras coisas, né? E dentre outras coisas eu acabei estudando, e esse estudo me possibilitou eu passar para a faculdade de agronomia na UFPEL. E lá na faculdade de agronomia eu conheci muitas pessoas, trabalhei, montei uma empresa lá voltada para a parte de análise de mercado. Então eu e mais 2 sócios. Não deu muito certo naquele primeiro momento, 3 nerds tentando fazer uma empresa, nem sempre dá certo, precisa ter o comercial, precisa ter a pessoa que está à frente, mas de qualquer forma me possibilitou, depois que eu terminei a faculdade, de fazer de participar de uma seleção para uma vaga, quando a gente percebeu que a empresa não ia funcionar, não ia dar certo, me possibilitou fazer uma vaga para ganhar experiência, que era o que eu queria naquele momento, experiência profissional, e eu vim trabalhar, né, saí do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas, e vim trabalhar em Cuiabá,
no Mato Grosso, no Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no IMEA. O que é esse IMEA? O IMEA hoje é um instituto respeitadíssimo no Mato Grosso, no Brasil e no mundo, que gera as informações do agronegócio do Mato Grosso. Só que para gerar essas informações do Mato Grosso, você acaba precisando entender o agro como um todo. Então, o agro não apenas de Mato Grosso, o agro de Mato Grosso, o agro do Brasil e o agro do mundo. Bem, eu entrei para trabalhar na parte de grãos, e acho que uns 9 meses eu acabei tornando o gestor técnico responsável aí por quase todas as cadeias, soja, milho, boi, algodão e depois em seguida a conjuntura econômica. E isso me possibilitou entender o agro com essa parte mais mercadológica muito bem. Então foram 6 anos trabalhando com isso dentro do Instituto, do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Bem, aqui a gente precisa dividir alguns itens que são muito importantes para a criação, para a futura criação da Escola Agro. No meio, o IMEA instigava muita gente, junto com as associações, a fazer visitas, enfim, então eu rodei o estado inteiro, entendi. Então eu consegui pegar a experiência da pequena propriedade rural, que foi onde eu nasci, e consegui pegar a experiência do centro-oeste de grandes propriedades rurais, que era o que eu visitava, que era o meu dia a dia, que era onde a gente via. E além disso, me possibilitou também fazer viagens e conhecer o Brasil e conhecer parte do mundo também, conhecer a agricultura, a pecuária de outros lugares do mundo. Um ponto importante aí dentro é que, além de levantar esses dados, o IMEA ele é o braço técnico das instituições para fazer informações técnicas para levar para o governo, enfim, para a instituição conseguir angariar na parte política, né? Então, a instituição é a parte técnica para a parte política, e a gente acabava fazendo parte desses estudos lá no IMEA. E juntamente com esses estudos, a gente acabava se aproximando, né, muito da ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja, e lá na ProSoja tinha uma pessoa chamada Adolfo Petri, que era quem era o responsável pela política agrícola, pela diretoria de política agrícola da ProSoja. E aí a gente começou a se tratar a relação. Por que eu estou falando do Adolfo? Porque o Adolfo é o sócio, né, da Escola Agro, outro sócio, e ele é produtor rural aqui de Mato Grosso. Então ele ainda sente no dia a dia como que funciona, ele tem lavoura, tem soja, tem milho, mas antes de ser produtor, ele foi um executivo do Carrefour, ele é médico veterinário, foi executivo do Carrefour por bastante tempo, né, então tem uma experiência executiva e também tem essa pegada, né, do dia a dia do produtor rural. Bem, como eu falei, a gente acabava tendo muita relação com os produtores, e o Adolfo era uma pessoa dessa. E a gente via reclamação de todo tipo, né? E além disso, a gente recebia muitas pessoas lá no IMEA para a gente simplesmente explicar como que funcionava o agronegócio no Brasil, no Centro-Oeste e em Mato Grosso. Para muitas pessoas é muito fácil de entender que você consegue produzir 2 culturas de verão, por exemplo, soja e milho, está colhendo soja, planta milho, está colhendo soja, planta algodão, isso é normal. Mas nem para todo mundo isso é fácil. Já imaginou a quantidade, a complexidade que tem por trás disso, né? Na parte de antes da porteira e depois da porteira, então toda a complexidade que tem desde uma mina sei lá, de fósforo no Emirado Árabe, sei lá, em algum lugar do mundo, isso impacta, né? A produção dessa forma impacta na logística, impacta na extração. Então é uma coisa muito interligada, as pessoas queriam entender muito o que estava acontecendo dentro da propriedade, que isso impactava em todo um contexto. E aí isso sempre começou a me instigar muito. Pô, tem uma coisa importante aí, as pessoas são interessadas nisso, as pessoas querem saber disso. Isso me causava uma certa, né, boa, tem uma sacada aí. Além disso, o Adolfo, que trabalhava com política agrícola dentro da ProSoja, ele sempre batia, e teve uma vez que ele na verdade foi um grande start aí da Escola Agro, que ele foi no banco pedir financiamento, um banco X, pedir financiamento, o cara diz, não, tenho dinheiro e tal, só que tem prazos, né? Você precisa plantar em tal momento, você precisa colher em tal momento, você tem prazos para cumprir, que não são prazos, são prazos de clima, então se você não faz aquele horário, não tem mais como fazer. E num desses prazos, acabou que ele perdeu enfim, porque o banco não deu a devida importância para ele. Aí depois que ele já tinha pego dinheiro com outra pessoa, tinha plantado, ligaram para ele, vem aqui que agora tá pronto o seu contrato, você pode fazer, tá tudo certo. E
Pô, imagina, né? Você tá lá, pediu, foi, falou, não recebeu, e depois o cara liga, não, pode vir aqui. Pô, o cara ficou louco, né? Então, tanto é que ele fechou a conta, né, nesse banco por causa desse empecilho. E aí a gente começa a associar, bem, todo mundo percebe que tem um valor muito grande para aquilo que acontece dentro da propriedade e um pouco da parte de mercado. O Adolfo sendo muito mal atendido porque as pessoas não entendem como funciona o agronegócio. Bem, isso já estava me batendo na minha cabeça, isso não precisava de uma explicação, tinha alguma coisa aí. E aí eu fui numa viagem para o Vale do Silício, e nessa viagem para o Vale do Silício eu fui numa empresa chamada Planet, onde naquele momento ela tinha a maior constelação de satélites do mundo. Um carinha de uns 20 e poucos anos de idade falando como é que eles faziam esses satélites. Então ele foi conversando, que lançaram um celular, depois lançaram uma câmera, enfim. Quando chegou, fechou assim os pontos, eu entendi que na verdade o satélite nada mais era que um hardware que era um celular, uma boa câmera e a placa solar. E eles mandavam isso para o espaço. E isso deu um estalo, porque, pô, eles estão lá no Vale do Silício fazendo um monte de coisa e eles pegaram a invenção, melhor coisa que tem, que o Steve Jobs fez no iPhone, melhor coisa que a Sony fez nas máquinas ou outra empresa, mas a situação da questão da placa solar, montaram isso, juntaram e tinham a maior constelação de satélites do mundo. E aquilo me deu um estalo, pô, o que eu tenho de valor e o que eu posso entregar de valor? Aí voltei, falei com o Adolfo, a gente disse, cara, a gente tem alguma coisa na mão muito importante. E no meio de tudo isso, a gente via a Sicredi pedindo para a gente ir dar cada vez mais e dar palestras para explicar justamente isso, o mercado e tal. E a gente percebia que quanto mais a gente falava, mais eles queriam esse tipo de informação. Essas informações acabavam entregando valor para o cliente, entregavam valor para eles. E a gente viu que cada vez isso ia mais, né? Então a gente juntou essa vontade que as pessoas tinham e esse interesse que as pessoas tinham em entender como é que o agro funcionava realmente lá dentro e fora, né? Fazer essa conexão. A gente percebeu que a gente, para fazer uma empresa, para montar alguma coisa, você não precisa fazer algo fantástico, não, você só precisa botar o seu conhecimento, o know-how que você tem para fazer. No caso do pessoal lá da Planet, eles eram jovens que trabalhavam com software e o pessoal do hardware era o pessoal da NASA, então eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles tinham expertise nisso, e era coisa que a gente tinha expertise sobre o agronegócio também. E uma necessidade. E a gente via que realmente dentro das empresas, das instituições financeiras, se tinha uma necessidade gigante de entender como que funcionava o processo do agronegócio. E esse processo, ele, apesar de ser simples, ele tem suas complexidades que precisam ser atacadas. E aí, no meio de tudo isso, eu acabei indo googar. Disse assim, pô, vou ver, né, o que tem de informação disso na internet. E quando eu vou fazer no Google, não tem nada de informação. Qual que é a informação que seria requisitada? Como é que funciona o fluxo de caixa produtor? Como é que funciona a oferta e a demanda? Como é que funciona a compra de insumos? Como é que isso organizado não existiu? Eu disse, pô, tem um potencial aí, tem valor. E aí, junto com uma necessidade da Sicredi, a gente acabou montando a Escola Agro, montando essa empresa que hoje, né, gera informação para milhares de alunos, gerando esse tipo de informação básico de dentro da propriedade, mas que até então ninguém juntou, ninguém tinha associado isso, e a gente entrega isso para o aluno, porque é muito difícil de capturar isso, tem vivência do dia a dia, tem ciclo produtivo, parte extremamente agronômica, tem parte extremamente comercial, fluxo de caixa, como é que funciona toda a entrada e saída de produtos, e a gente conseguiu juntar todo esse conhecimento, né, dentro da Escola Agro. E nesse processo, né, de produção, de entender toda essa necessidade, a gente foi percebendo que essa necessidade ela existe muito. E as empresas precisam desse tipo de profissional. Por quê? Quando a pessoa faz a faculdade, né, a maioria das empresas, das pessoas que trabalham no agronegócio, que trabalham na parte mais financeira, tem uma faculdade, elas saem da faculdade, seja ela voltada uma administração, uma economia, ou até mesmo a parte de agrárias, agronomia, veterinária, enfim. Eles saem da faculdade com o básico
da parte operacional, da parte de como fazer, da parte de como produzir, de como plantar, de quais são os métodos para fazer isso dentro da porteira. Mas fora da porteira, pegar aquilo que acontece dentro da porteira e transformar aquilo em business, nada é dado dentro da faculdade. Ou uma matéria, muito pouco disso. E aí a gente percebeu que, além de tudo isso, o mercado, existe uma lacuna, né? Que isso ninguém ainda estava oferecendo, né? Não tinha uma oferta disso no mercado e, por outro lado, tinha uma necessidade muito grande de quem trabalha dentro dos bancos especificamente, que é onde a gente vai entrar, tinha uma necessidade muito grande de entender esse processo para bem atender o produtor rural. Então a gente tinha dois problemas aqui. O primeiro problema era que o produtor rural era mal atendido. Lembra da história do Adolfo? Né, que, ele foi mal atendido, né, a pessoa perdeu um cliente porque não estava atendendo bem ele. Então a gente percebe que o produtor rural, seja pecuarista, seja um agricultor, está sendo mal atendido e, em contrapartida, a gente percebe que os bancos têm uma necessidade, né, o setor financeiro tem uma necessidade de atrair pessoas que entendam sobre o agronegócio. E por que essa necessidade está vindo mais agora? Porque antes, os bancos, as pessoas que trabalhavam no agro, geralmente eram pessoas que tiveram essa vivência, então que o pai trabalhava e tal. Mas com o crescimento tão grande, né, do agronegócio nos últimos anos e um crescimento ainda maior agora, a gente percebe que esse profissional que já tinha raiz no agro, ele já não existe mais. Então é um profissional urbano que está tendo que entrar para trabalhar dentro do agro. E essa pessoa não é o agrônomo que está saindo cru da faculdade. Ele é um cara que tem que ter essa vivência, ele tem que entender não apenas a árvore, e sim toda a floresta. E isso, hoje, você não consegue encontrar no mercado algo que traga isso bem compilado. Então, a gente percebendo essa lacuna, né? Então, uma necessidade grande do campo, um problema, pessoas sendo mal atendidas, necessidade de empresas, de bancos querendo contratar esse tipo de pessoa, e as faculdades que estariam oferecendo essa mão de obra não entregando a mão de obra adequada para essas empresas. E aí que entrou, né? Aí que entra a escola agro. E falando um pouco mais, né? Mas isso logo a gente vai ter gente treinada e esse treinamento vai estar tudo certo, vai sobrar vagas. Não, faltam vagas, porque tem um crescimento muito grande. Hoje a gente tem cooperativas de crédito crescendo 20, 30, até 100% ao ano, né? Crescendo em cima do agronegócio, se expandindo dentro do agronegócio. Imagina você dobrar os seus funcionários, né, a quantidade de funcionários em 1 ano, em 2 anos, né? Então precisa de muita gente qualificada para fazer esse processo. E essas pessoas qualificadas, elas estão escassas no mercado, elas não existem. Então, elas acabaram contratando a gente para fazer esse treinamento. E agora a gente está oferecendo esse treinamento para as pessoas que querem entrar nesse mercado. E esse é um mercado extremamente ainda virgem, vamos dizer assim, né? Que quem tem esse treinamento, ele automaticamente logo consegue colocação. E são salários bem interessantes. Quando a gente fala de um gerente agro, que é especificamente o que a gente trabalha, que a gente dá esse estudo para que ele consiga chegar e atender bem um produtor, detectar quais são as necessidades dele e oferecer os melhores produtos, que é isso que a gente faz, a gente consegue, o salário inicial de uma pessoa dessa é de R$4.000. E se ele tem um bom desempenho, o médio é 6 e pode chegar a 8, 10 mil reais facilmente. Então, ele realmente é um profissional que está necessitado, que tem uma necessidade muito grande dentro do mercado de trabalho, e a gente consegue produzir esse cara com o nosso material e ele chega pronto para o mercado de trabalho para já conseguir acessar os produtores. E quando a gente olha para frente, né, como é que a gente vê o agronegócio, hoje são 19 milhões de empregos que o agronegócio gera, é 21% do PIB. Isso mesmo, 21% do PIB do Brasil, ele vem do agronegócio. E quando a gente pega esse PIB, esses 21% do PIB do agronegócio, a gente acha que grande parte disso está gerada dentro da fazenda. Na verdade, só 25% que está ali dentro da fazenda. A gente tem uma quantia muito grande de pessoas
antes da porteira, né, na compra de insumos, e a gente tem muita gente depois da porteira. Então a gente tem as indústrias, a gente tem os serviços que são transversais, que acabam acarretando todo, e os bancos estão justamente nesses serviços transversais. E tem uma necessidade muito grande de mão de obra que entenda esse agronegócio como um todo. Quando a gente faz uma avaliação assim para ver, mas quais culturas eu precisava entender, quais culturas eu precisava conhecer. Por exemplo, se a gente pegar a soja, o milho, a soja e o boi, aí o algodão, mais a pecuária de corte de frango e mais a cana-de-açúcar, a gente tem quase 78% do valor bruto gerado nas fazendas, então do valor bruto de produção, que é quanto eu compro por quanto eu vendo, né? Então são algumas culturas que tem um impacto muito grande. Então soja e boi são as principais, elas geram mais de 30%, né, de todas as riquezas dentro das propriedades. Então, você estudando essas culturas, você com certeza, né, já vai sair na frente de muita gente, vai sair muito adiantado, porque realmente esse profissional, essa pessoa, ela está em falta no mercado de trabalho. E é interessante que a gente conversa no dia a dia com um monte de gente, e tinha uma pessoa que trabalha numa agência, num banco, e ela estava aberta uma vaga justamente para isso, para trabalhar com o produtor. E aí ela abriu vagas, abriu currículos e recebeu 130 currículos. 130 currículos. Desses 130 currículos, ela já descartou, só olhando o currículo, se eu não me engano, sobrou uns 10. E desses 10, ela chamou para conversar uns 3. E sabe quantos ela conseguiu contratar? Nenhum, porque ele não tinha a qualificação de entender como que funcionava o agronegócio. Ela precisava para uma vaga, precisava que acontecesse. Imagina você, né, sendo um desses currículos, sendo descartados porque você simplesmente não conhecia o agronegócio, você não conseguia entender todo esse mundo que gira e que é muito importante para essas pessoas que estão contratando com salários de 4, de 6 mil reais. Então, realmente existe uma oportunidade. E o que é que a gente passa, né? Qual que é a informação que a gente passa? A gente, dentro da Escola Agro, a gente consegue trazer através de videoaulas, então é uma parte lúdica, são videoaulas, é uma plataforma interativa onde você consegue analisar, olhar, ver, enfim, muita informação. Você consegue entender como que funciona uma propriedade rural. Então, por exemplo, qual que é o ciclo produtivo da soja no Mato Grosso? Será que é o mesmo ciclo produtivo da soja no Rio Grande do Sul? Como que isso funciona? Qual que é o impacto? Será que se eu estou no Mato Grosso, eu só tenho que estudar Mato Grosso? Eu tenho que estudar o Rio Grande do Sul? Eu preciso estudar o que acontece com a soja nos Estados Unidos? Será que isso tem alguma importância? Por exemplo, produção de leite, né? A abertura do Mercosul, entre o Mercosul com a União Europeia, isso vai ser bom ou vai ser ruim para produtores de leite aqui? O que isso impacta? Né? Como que funciona todo esse processo? Por exemplo, se eu vou oferecer, se eu estou numa instituição financeira, eu preciso oferecer crédito ou preciso oferecer investimento. Em que momentos o produtor, né, em que momento o produtor rural ele tem entrada de capital dentro do seu fluxo de caixa? Em que momento o produtor rural tem saídas, ou seja, ele precisa comprar os seus insumos, ou ele precisa fazer investimentos, em que momento que isso acontece? A gente tem muito a pegada de quem trabalha no setor financeiro de visitar a propriedade rural. Você acha que em qualquer momento é o momento de visitar uma propriedade rural? Já se perguntou isso? Você saiba que em determinados momentos, se você chegar para visitar um produtor rural, o produtor rural vai ficar puto da vida contigo, porque aquele ali não é o momento. Por exemplo, já imaginou o transtorno que é você estar colhendo soja e você está plantando milho no mesmo momento, né? A sua equipe, e aí você tem que parar para atender uma pessoa que vai fazer uma visita naquele momento. Será que você vai ser bem atendido nessa propriedade? Ou seria melhor depois que ele já tivesse semeado o milho, e aí você ia lá, visitava mais tranquilo, conseguiria conversar com o produtor, tomar um chimarrão, tomar um cafezinho. Então, essas coisas a gente acaba abordando e mostrando com bastante clareza como que funciona todo esse processo. Outro ponto importante, você trabalhando no banco, o risco
ele está sempre junto, né? Tanto o risco de produzir mais, né? O produtor precisa produzir, não pode ter frustração de safra, quanto o risco comercial. Então, se você vai vender a produção, será que aquele momento é o momento mais adequado? Será que já passou isso? Será que existem ferramentas para fazer um processo de vendas? Por exemplo, a compra de mercado futuro, vender sua produção para frente, ou o mercado a termo, enfim, são N possibilidades que você pode entender e pode ajudar nesse processo de venda, nesse processo de entrada de capital. Então, quando a gente olha para um momento que o Brasil está vivendo de bastante oportunidades, que possivelmente a gente vai sair de uma recessão e entrar num momento realmente de empregos, mas mesmo com quase 12 milhões de desempregados, as instituições financeiras, praticamente todas, têm vagas abertas para trabalhar com o agro. Pô, Ângelo, mas 12 milhões de desempregados e ainda tem vagas abertas? Tem, porque são vagas específicas das pessoas que precisam conhecer o agronegócio. Elas precisam entender como que funciona a floresta e não apenas a árvore. Então, você entender quando que planta, como que planta, eu sei pulverizar, não é isso. Né? Você precisa entender o business, tudo que está permeando toda todo o agro. Isso tem um valor muito grande, isso tem um valor muito grande para toda a cadeia e esse profissional, ele é a peso de ouro. A gente fala, né, por que o diamante ele é tão valioso? Porque ele é raro, né? É raridade encontrar um diamante. Então, esse profissional hoje, ele é um profissional raro no mercado de trabalho. Ele é um diamante e, assim como o diamante, ele acaba sendo valorizado, ou seja, tem uma valorização muito grande em cima desse profissional. Obviamente que ele precisa ter uma capacidade de se comunicação, uma capacidade para aprender novas coisas, né? A estrutura do banco, mas eles falam, Ângelo, hoje o que a gente precisa não é de um cara que entende do setor financeiro. O setor financeiro, as instituições, ela diz, o setor financeiro deixa comigo que eu dou um jeito de trabalhar com eles. Eu ensino eles, isso já é meu know-how, eu sei fazer. Agora, ensinar o agronegócio, eu não consigo. Então, ou a gente já tem a escola agro aqui dentro, ou eu preciso contratar uma pessoa que pelo menos passou, né, por algo parecido com a escola agro, para que ele venha aqui e consiga me ajudar nesse processo dentro do agro, né, dentro do agronegócio. E quando a gente olha para projeções de crescimento do agronegócio, então se tem uma expectativa que o mundo em 2050 vá para 9 bilhões de pessoas e precisa de muita comida, né, para sustentar todas essas pessoas. E aí a FAO, ela entende que parte, né, dessa alimentação, mais precisamente 40% de todo o alimento que vai ser necessário para alimentar essas pessoas, né, até chegar a esses 9 bilhões de pessoas, a mais do que a gente tem hoje, 40%, guarde esse número, 40% vai vir aqui do Brasil. Então tu imagina, se hoje já se tem uma necessidade, imagina quanta coisa vai acontecer aqui no Brasil, quantas coisas realmente vão acontecer para que a gente consiga suprir esses 40% de alimento para o mundo. Então realmente, Brasil é um país agro e vai continuar sendo. E as oportunidades do agro que estão agora, você quer ter oportunidades, você quer realmente trabalhar, o agro é o momento. Então, convido você a participar do nosso curso, né, sobre agronegócio, onde a gente te explica todo esse processo para você chegar com o seu currículo dizendo que passou pela escola agro e ser contratado por um setor financeiro e ter aí uma remuneração de R$4.000 iniciais. Então esse valor ele é muito acima da média do que se tem hoje, né, no Brasil como salário inicial, e realmente eu acho que é uma boa oportunidade, porque volto a dizer, o Brasil é o país agro e vai continuar sendo, então as oportunidades estão aqui. Venha com a gente que com certeza o seu futuro ele vai estar garantido. Forte abraço, espero você lá.